um convidado no Face e outro não vai ter convidado. Não dá pra convidar no outro. Dá sim. Não dá não. Não, mas eu sei, mas eu não tenho ninguém, ué. O que é que eu faço? Você tá enxergando se tem gente? No Face já tem um. Graça e paz, irmãos. Firmes aí? Hoje é a nossa live num estilo diferente. Um estilo bem diferente, né? Hoje eu estou aqui com um convidado especial, um menino que tem usado da sua vida para adorar o Senhor, tem se alegrado em entregar para Deus o que tem de melhor, não é? Mas enfim, a gente já vai falar mais com ele sobre tudo que ele tem feito, mas antes eu gostaria de orar com você para que pudéssemos começar a nossa live da esperança de hoje. Amém? Pai querido e Deus amado, nós te agradecemos porque em todo tempo o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, para que possamos ter discernimento e direcionamento sobre o teu querer. Ampara, Pai, as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então vamos lá. Então, eu acho que todos conhecem, né? Esse aqui é o Bruno, é um dos ministros lá da Igreja Bíblica Brasileira, um dos responsáveis pelo Ministério de Louvor da Igreja Bíblica, e hoje ele é o meu convidado aqui para a live. Aliás, a nossa live dessa semana com várias surpresas e o Bruno é a primeira, uma boa surpresa inclusive, né? Olha só, a nossa ideia na live é trocar informações ou trocar notícias, né? Enfim, que percorreram o mundo no dia de hoje que nos chamaram a atenção. Olha, eu acho que todos estão acompanhando os fatos que têm acontecido nos Estados Unidos, né, Bruno? A morte daquele rapaz por conta de um policial, e tudo indica que foi uma morte por preconceito, né? Uma morte por conta da raça, da distinção de raça. E isso tem acalorado os ânimos lá nos Estados Unidos. De tal forma que o presidente norte-americano falou que se os governantes não agirem com rigidez, ele vai, enfim, soltar o exército e forças militares para conter tudo isso. O que você pensa disso tudo, Bruno? Bom, primeiramente, boa noite, irmãos. Graça e a paz de Jesus estejam com todos. Bom, tem sido uma situação bem decorrente em todas as mídias sociais, Twitter, Facebook, Instagram, e é um assunto bem delicado. Eu acho que é algo que é muito delicado e muito difícil de se falar. E acho que por ser muito delicado e difícil de se falar, algumas pessoas preferem deixar de lado e falar que a gente vive num mundo onde não existe racismo e onde não existe preconceito com pessoas diferentes. Mas já adiantando, existe sim, e isso é uma prova concreta de que a gente vive num mundo totalmente preconceituoso, onde até mesmo igrejas são preconceituosas, onde igrejas que deveriam, na verdade, pregar o amor e o acolhimento das pessoas machucadas, são preconceituosas e segregacionistas, né? Bom, falando mais especificamente desse acontecido em Nova York não, nos Estados Unidos, eu acho que tudo isso vem de um grande problema social, que é a falta de amor e de empatia com o próximo. E que, na verdade, o Evangelho é a maior notícia, né, de propagação de amor, é o Evangelho. E eu acho que, na verdade, tudo isso é exatamente por falta de amor e empatia. Por falta de respeitar a diversidade, por falta de saber que Deus fez as pessoas diferentes exatamente por conta disso, do amor, de a gente conseguir amar quem é diferente, né? Da gente conseguir entender e amar quem é diferente de nós. Eu sinceramente não sei como funciona a cabeça de uma pessoa que não consegue amar uma outra pessoa somente pela cor da raça ou pelas escolhas diferentes e tomadas diferentes, como é o caso dos gays, dos homossexuais, das lésbicas, enfim. E só falar que a nossa igreja ela é totalmente contra, né, esse tipo de discriminação e de preconceito, e na verdade todas as igrejas deveriam ser, né? Acho que o amor, Jesus Cristo amou, e em todas as nossas atitudes nós temos que nos perguntar o que Jesus faria, né? Jesus, ele discriminaria uma pessoa pela cor da raça ou pelas escolhas que ela fez,
Bom, Jesus sentou na mesa com pessoas ruins, né? Jesus o pão, dividiu um jantar ali com pessoas que eram consideradas ruins, que fizeram escolhas ruins. E eu acho que o melhor exemplo pra gente seguir é o de Jesus, né? Então, eu acho que são atitudes totalmente abomináveis, totalmente fora de cogitação de alguma pessoa que tem uma consciência normal ou cristã pensar em fazer. Eu acho que é bem complicado. E num país onde o cristianismo, né, o protestante ainda a religião protestante é tão forte como nos Estados Unidos, isso não deveria acontecer. E essa diversificação que você fala, né, Bruno? O Brasil é um país das diferenças. E é interessante como essa agressividade está tomando conta do Brasil. Nesse final de semana nós tivemos aí nas grandes capitais, principalmente São Paulo, que é a nossa região, um conflito de dois grupos que eram diferentes, têm ideias diferentes, mas eles resolveram, enfim, manter ou impor a sua posição pela violência. Sinal claro de que o que você está falando é uma grande verdade, uma grande realidade na nossa vida, né? Nós não temos aceitado as pessoas diferentes, né? Enfim, mas depois de compartilhar essas primeiras notícias que são ruins, né? Você teria algum louvor aí para acalmar um pouco os ânimos de quem nos assiste? Eu acho que nada melhor da gente falar nesse momento do que sobre alegria, né? Que em meio a tanto caos assim, a gente tem que ter alegria. Sei que é difícil, mas queria que vocês prestassem atenção nessa letra, que ela fala que a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Ela não fala a alegria está no coração quando o mundo está bem ou quando as pessoas estão vivendo harmoniosamente. Não, a alegria está no coração de quem conhece Jesus. Independente do contexto, independente do tempo, independente de qualquer outro acontecimento externo, né? Então que nós possamos estar com a alegria e com a paz interior que Jesus nos dá, amém? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E você, canta com a gente, adora, participa. Já conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém, aleluia. E é bom, né? Não tem nada mais esperançoso do que um bom louvor e uma boa adoração, né, Bruno? E só para que você saiba, hein, a Live da Esperança agora ela está mais restrita. Nós estamos agora só nos compartilhando em duas redes, no Instagram e no Facebook, que são duas redes de relacionamento. O YouTube da igreja é agora uma rede de compartilhar ideias e informações de conteúdo. Então o que eu queria pedir para você é que você propague aí os endereços virtuais da Igreja Bíblica. Propague aí o Facebook, o Instagram, para que as pessoas possam participar conosco e todos então caminhemos juntos numa só esperança. Propague também o endereço do YouTube e lá, veja, lá nós temos conteúdo, vídeos, coisas boas. Se inscreva em cada um deles, compartilhe, dê seu joinha, que vai fazer a diferença. Outra informação interessante, ou mais informações que acabaram por percorrer o mundo, são relacionadas aos nossos dois maiores tribunais. O STF, que é o maior tribunal do Brasil, ele decidiu prorrogar aí as investigações sobre a interferência da Polícia Federal, né?
Por quê? Das fake news, que são as notícias falsas. Porque isso tem causado um distúrbio político, né? Os políticos estão brigando muito por isso, então o STF está decidindo melhor sobre essa questão. E com relação ao isolamento social no Brasil, o STJ, que é um grande tribunal também, o segundo maior tribunal do Brasil, ele manteve então as audiências por videoconferência. Segundo o presidente deste tribunal, esta medida é tomada por conta ainda do grande temor que nós temos por conta do vírus, né? Nós já vamos falar mais sobre os vírus, mas Bruno, antes de compartilhar outras notícias, o que você acha desse isolamento, disso tudo que tem acontecido por conta dessa pandemia? Eu acho que é uma situação completamente nova, né? Por mais que nós já tivemos várias pandemias, vários surtos de doenças durante a história do mundo, eu acho que para essa geração, pelo menos, é algo novo, né? Você pode falar que teve a gripe espanhola, mas eu acredito que não tenha chegado nessa proporção. Pode falar, teve a AIDS, mas também não foi nessa proporção. Bom, o isolamento social é algo que está mexendo muito com a cabeça das pessoas, principalmente aquelas que têm problemas de ansiedade, de depressão, e também mexendo não só com a cabeça, mas também com o bolso das pessoas, né? Eu acho que é uma situação também muito delicada, como eu tinha falado até na nossa outra discussão, porém é um mal necessário. E eu acho que, mesmo tão distantes, eu acho que é tempo da gente se unir mais ainda, né? Se unir para cuidar dos irmãos que têm problemas psicológicos, que estão sofrendo de depressão, estão sofrendo de ansiedade dentro de casa, né? E ajudar os irmãos que estão com problemas financeiros, estão com dificuldade do pão, né, de cada dia. Bom, então, como eu disse, é um tempo da gente se unir mais, mesmo tão distantes, cada vez mais unidos. E eu acho que isso é muito difícil, porque a partir do momento que você lida com pessoas, você lida de novo com diversidade e com vários tipos de pessoas, né? E nem todo mundo está disposto a ajudar. Só que é um caso que a gente precisa de todos, né? A gente precisa de todas as ajudas possíveis. Então, acho que nunca tivemos um contexto tão bom para proclamar o amor de Cristo, igual esses irmãos que estão saindo aí para entregar os alimentos. Estão expondo a vida deles, a vida da família deles, né? Só para ajudar quem não tem o que comer, ou quem está passando frio, né? Nesse frio tão rigoroso que a gente está enfrentando agora. Mas pessoas que estão se comprometendo, né? Comprometendo não só o cotidiano, mas como também toda a vida da família e dela mesma, somente para poder ajudar o próximo. Eu acho isso muito bonito e acho que é necessário. E a OMS, ela identificou que as Américas, né, principalmente a América do Sul agora, é o novo epicentro da pandemia, né, do vírus. E nós ainda não tivemos o pico, nós ainda não chegamos na projeção máxima da contaminação, do número de mortes e tudo mais. Então é uma situação bem delicada realmente. Só lembrando a você, hein? Live da Esperança agora em 2 canais, Instagram e Facebook. E às vezes em um só, hein? Então, nos acompanhe aí para você nunca perder. E em cada Live da Esperança agora, uma deliciosa e boa surpresa. E por falar em surpresa, Bruno, que tal mais um louvor? Certo como a manhã que se
últimas notícias, então, da nossa live da esperança, né? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu para que os adeptos do PT tivessem muito cuidado com essas novas manifestações do Brasil, para que então eles não venham a identificar que as agressões partiram do Partido dos Trabalhadores, né? Então é uma identificação aí do STF. E o Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil está decidindo se o ex-ministro da Justiça, Dr. Moro, né, se ele vai poder voltar a advogar. Então, o ex-ministro aí está tendo a sua vida profissional decidida por uma comissão de ética e disciplina da Ordem dos Advogados. E as últimas notícias, aliás, a última notícia, o Brasil hoje registrou 623 novas mortes, se aproximando de 30 mil vítimas da Covid-19. E nós tivemos a informação agora há pouco, e isso nos entristeceu muito, da morte de um pastor de Mogi, né, pastor Marco, e por conta da Covid-19. E a filha dele intercedia constantemente, pedia pela cura, e ela tinha a certeza que a cura viria. A nossa firme certeza é que o pastor hoje, ele foi para um lugar onde ele era muito, muito, muito esperado. E ele está agora num lugar maravilhoso, onde as pessoas que estão lá realmente estão precisando e estavam precisando da companhia dele e ele das dela. E mais, ele agora está do lado do Pai. Que nós possamos então, acompanhando aí o grupo de oração da igreja, orar pelos enlutados, orar por aqueles que perderam alguém da família, quer seja pelo vírus, quer seja por qualquer outra doença, que possamos orar pelas pessoas que se entristeceram nesses tempos, para que elas experimentem do consolo do Espírito Santo. Queria compartilhar com vocês este versículo. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Aqui Elias, ele direcionava para Acabe um motivo de comemoração, porque a seca ela estava terminando. Mas Elias, quando sobe ao monte e se prostra, ele mostra claramente que mesmo tendo perfeita e intensa intimidade com o Pai, ele tinha humildade. E ali, e um pouco antes disso, Elias tinha enfrentado os profetas de Baal e vencido. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Muitas vezes nós procuramos as respostas em lugares distantes de Deus. Muitas vezes nós achamos que somos capazes de resolver os nossos problemas, o nosso dia, os nossos afazeres. Que possamos ter a consciência e a mesma humildade que Elias teve. Que mesmo diante da vitória, de algo extraordinário, se prostrou e adorou. Possamos adorar a esse Deus hoje e para todos sempre, orando, clamando, nos alegrando no Senhor, hoje e para todos sempre. Nós vamos orar para terminar, e eu queria que você agora falasse com o Pai. Deus, Pai querido e amado, nós te agradecemos porque em todo tempo o Senhor tem estado conosco. Guarda e ampara o nosso viver. Liberta-nos, ó Pai, da nossa prepotência. Liberta-nos, Senhor, do nosso egoísmo e nos dá a capacidade de, tal qual Elias, caminhar contigo em humildade. Guarda, Senhor, de sobremodo aqueles que estão enfrentando a dor do luto, a tristeza da separação,
ser com cada um. Traz o consolo do Espírito Santo. Verdadeiramente cremos em Ti, Senhor, e por isso declaramos vitória. Mesmo em momentos tão traumáticos, declaramos a vitória. É em nome de Jesus, ó Pai, que agora nos prostramos diante do Teu altar, dizendo obrigado e amém. Amém, meu irmão? Que você tenha uma noite leve, uma noite de descanso, uma noite de renovo no Senhor, amém? Então se lembre, hein? Agora a Live da Esperança no Instagram ou no Facebook, ou num ou no outro, nos acompanhe. Divulga os canais da Igreja Bíblica, amém? Nossas linhas do Face, do Instagram, do YouTube, para que as pessoas possam, junto conosco, crescer na intimidade com o Pai. E juntos, então, adorarmos a Deus. A live, segunda, quinta, sexta e sábado, sempre às 9 da noite, junto com você. E hoje, terminando com mais um delicioso louvor para a honra e glória do Senhor. Amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos renova atrás, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos renova atrás, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. É isso aí. Bruno, obrigado. Você foi uma bênção nas nossas vidas. Algum recado que você queira dar aí? Sempre que vocês puderem, irmãos, amem. Nunca deixem de amar uma pessoa, nunca deixem de amar quem é diferente de você. Sempre proclamem o amor de Cristo, que não tem barreiras, que não tem divisão, que não tem nada de segregação de raça, de etnia, de nenhum tipo. Só ame. Ame as pessoas que estão ao seu redor, ame quem puxa o seu tapete e amem a todos e a todas as pessoas, porque todos nós, no fundo, somos irmãos em Cristo. Amém? Amém. Amar a Deus, amar ao próximo e servir a todos.